nosso tema é direito de família. Vamos ver no direito de família o que cai no exame de ordem, evidentemente. O que importa mais pra gente é passar na prova da OAB. Vamos lá, quem aqui tem família? Ah, a pessoa foi adotada, foi criado por uma planta. Quando eu já era estagiário da extinta PAJ, vocês não lembram disso, né? Ninguém sabe o que é a PAJ. Hoje tem Defensoria Pública, na minha época era PAJ, Procuradoria de Assistência Judiciária, isso há mais de anos atrás. E naquela época eu tive um caso interessantíssimo que me marcou muito, que a mulher tinha o nome de uma praça. Porque ela foi encontrada numa praça, ninguém sabia quem era o pai e quem era a mãe, e ela foi levada, evidentemente, na época, falava assim em orfanato, né? Hoje se fala em abrigo. E aí deram um nome para ela que era o nome da praça, olha que legal. O nome da mulher é o nome da praça. Não tinha sobrenome, não tinha patronímico, não tinha nenhum tipo de relação com nenhum de seus familiares, obviamente, porque ela não tinha a cadeia, a sequência lógica, né? Esses dias, acho que uma semana, abandonaram uma criança no terminal Carrão. Vocês viram isso ou não? Não. Lá na zona leste, no bairro Carrão, perto do cemitério da Vila Formosa. Ali perto, abandonaram a criança dentro do banheiro da estação do terminal de ônibus. No direito de família, e a gente acabei brincando aqui, conversando com vocês, quem aqui tem família? Todo mundo tem. Talvez você nunca vá trabalhar registrado, porque você é funcionário público. Talvez você nunca pratique um crime, porque você não é corintiano. Mas fato é que família todos vão ter. Isso cai na prova da ordem ou não? Sim. Cai. E é justamente sobre esse ponto que nós vamos conversar já. Perfeito ou não? Quais são os formatos familiares reconhecidos pela Constituição Federal? Ouso dizer que são 4 formações familiares que a Constituição Federal abraça, que ela agasalha, que ela protege. Quais são esses formatos? O primeiro formato é a chamada família monoparental. O segundo formato familiar reconhecido pelo Estado e abraçado pela doutrina, pela jurisprudência e pela própria legislação é a família denominada união estável. O terceiro formato familiar, que diga-se de passagem é muito parecido com a união estável, é a chamada união... Como chama a união de dois caras? Olha os caras tudo na maldade. Como chama a união de dois caras? E aí? Tudo bem? Como chama a união de dois caras? MMA. União homoafetiva, obviamente de duas minas também. Que diga-se de passagem é muito mais interessante. E por fim, você é casada, meu anjo? Você que está limpando o óculos? Não. Não, você namora? Há quanto tempo? 10 anos. 10 anos. Então é aí que tá. Ela namora há 10 anos. Ele sabe? Ele sabe. Ele sabe que você namora ou não? Ou é uma coisa só sua? Claro que sabe. Você quer casar com ele? Não quer! Não quer, porque a mulher quando quer o olho brilha, o xenon acende, entendeu? Não quer, não quer. Nós não. Você tem que querer, porque assim, o homem nunca quer. Nós fazemos planos. Para daqui a quantos anos? Uns 32. Onde você mora, meu anjo? São Bernardo. Como chama o shopping de São Bernardo? Metrópole. Você já foi ao shopping Metrópole com ele? Sim. Já. Andaram de mão dada? Sim. Sim. A relação dela é pública? Sim. Esses 10 anos, como é seu nome, meu anjo? Cristina. Cris, esses 10 anos são ininterruptos? Não teve nenhuma frescurinha de tempo, pausa, nada disso? Não. Nunca? Você nunca bateu na cara dele, nada disso? Maria da Penha? Já. Já no corpo, vixe. Quer conversar com a gente ou não? Cris, a sua relação é um namoro, é uma união estável ou é um noivado? União estável. Isso é pergunta do exame de ordem. Por que é união estável? 10 anos. Então é aí que tá, não é o tempo divisor de águas. Ela tá 10 anos com o cara. É isso que faz diferença ou não? Não, mas peraí, habitualidade tem. Ela falou que são 10 anos ininterruptos. Não é assim, Cris? Ele mora em São Bernardo também? Sim. Sim, eles moram perto, passeiam juntos, estão sempre dividindo a vida. Vocês saem para jantar? Vocês vão...
Ah, claro. Boa noite, Jorge, tudo bem? É, claro. Eu gosto muito disso. Tá gravando, tá? Foda-se. Corta o foda-se e continua. Vai dar trabalho na edição, gente. Vai dar um trabalho nessa. Corta tudo. Não, veja, continua. Ela vive com o rapaz há 10 anos. O que diferencia a relação dela de um formato familiar? Porque percebam que interessante. O mais relevante é você identificar se tem família ou não. Porque namoro não é família. Quem é que namora? Quem namora? Quanto tempo, doutora? 2 anos. Bastante. Ah, vocês são um casal? Porra, me deu um tesão de colocar a cadeira aí no meio agora. Vai ter que cortar tudo essa porra. Melhor filmar o grau. É melhor. Ó, entendam. Entendam só. Se lascou agora, né? 2 anos de relacionamento é suficiente para formar uma família? Você percebeu como tudo é muito aspas, relativo? Porque é o que cai no exame de ordem. Perguntas dessa natureza. Vamos lá. Porque o último formato familiar aqui, que falta, como o Alex já tinha falado, é o casamento. Então, eu vou ditar alguma coisa para vocês vão anotar. Vocês gostam de psicografar. Então, vamos anotar, porque aí no dia da prova, na véspera, você dá uma lida que isso te dá uma força de vontade. O que é uma família monoparental? Vamos lá, o que é uma família? E aí, etimologia da palavra. Monoparental, um parente só. Que parente é esse? É isso que quero. Porque, veja, para quem tem um pouquinho mais de cultura, pela própria palavra você identifica, pela etimologia, o que significa monoparentalidade. A OAB não vai te perguntar o que é uma família monoparental. Eu também não vou me prender a esse detalhe apenas. Ela vai te perguntar o quê? Quando é que essa porra se extingue? Quando é que ela acaba? O que faz com que ela chegue à ruína? Quando é que ela se configura? É isso que cai na prova. Então é assim, ó. Se um casal é casado e se divorcia e a criança vai morar com a mãe, entre a mãe e essa criança há uma família, sim ou não? Sim. Que família é essa? Monoparental. Qual é o tempo de duração? Quanto tempo de vida tem a família monoparental? Anotem. E tem um detalhe, pera um pouquinho só, antes de anotar. Quem aqui foi criado pela avó? Alguém foi criado pela avó? Foi, doutora, criado pela avó? Ela te criou até que idade? Até eu casar. Até você casar. Por quê? Sua mãe te largou no terminal Garrão? Não. Eu já faço um link. Quem mais foi criado pela avó? Toninho. Criado pela avó, velho. Jogava bola no tapete de casa. Bolinha de gude, soltava. Pirava pipa na janela do apartamento. Né? Quase que, né? Me diga uma coisa, doutor. Entre você e sua avó havia família, sim ou não? Sim. Havia ou não havia? Entre a senhora e a sua avó havia família ou não? Sim. Era só você e a velha, certo ou não? Munra e você. O vô e ela. Tinha os dois ainda, né? Pensa que era só a véia. Entre a véia, a avó e ela, tem família ou não? Tem. É monoparental? Sim. Nem fudendo. Não. E é isso que cai na prova da ordem. Presta atenção. Anota aí. Considera-se monoparental a família constituída entre um dos pais, gostei do seu estojo, um dos pais e seu ou seus filhos. Grifa porque daí se extrai da monoparentalidade, e grifa pai e filho. Mas você quer dizer o quê? Simples e objetivamente. A monoparentalidade exige o relacionamento entre uma pessoa, que tem que ser o pai ou a mãe, e a sua prole. Não importa se uma criança ou várias. Mas é várias, ou são várias, ou uma criança apenas, e só o pai ou só a mãe.
Ô Maia, e se for uma relação de uma pessoa criada pela avó? Ela é qualquer coisa no mundo, que eu não vou nem chutar nomes aqui para não atrapalhar a vida de vocês, menos monoparental. Porque a monoparentalidade exige um relacionamento entre o pai e a mãe e o filho ou os filhos. Tem que ser o pai e a mãe. Por que isso, galera? Porque a família monoparental tem um arrimo, tem um alicerce em que ela se apoia. E esse alicerce é muito simples. Esse alicerce recebe o nome de poder familiar. Então anota aí. Referido formato perdurará enquanto existir. Referido formato perdurará enquanto existir pode ir? Enquanto existir poder familiar entre o pai e os filhos. Ponto. Escreve assim, ó. Extinto o poder familiar, vírgula, extinta por via reflexa, extinto o poder familiar, vírgula, extinta por via reflexa a família monoparental. Abra o Código Civil, por favor. Entrou o namorado para dentro de casa, já entrou o namorado para dentro de casa, acabou. Não, porque o namoro não é família. E o namoro não acaba com o poder familiar. Pergunta interessante. Abra o Código Civil, veja os artigos 1635. Confere aí, antes de anotar. Só para não falar bosta. 1635, vê aí. Extingue-se o poder familiar, vê se é esse. Sim. É esse aí? Então escreve aí entre parênteses, artigo 1635 do Código Civil. Aconteceu qualquer uma das hipóteses aí previstas, acabou a família monoparental. Ou seja, a maioridade acaba com a família monoparental. Se alguém aqui é solteiro e mora com os pais ainda? Você mora com seus pais? Eu não vou te perguntar qual é a tua idade, mas em que dia e em que mês você nasceu? Janeiro, 12 de janeiro. De que ano? 81. 81. Ela tem 36 anos de idade. Mora com os pais. Ou seja, tá numa vida confortável pra caralho. Não paga luz, não paga água, não paga telefone, né? Come de graça. Tá fácil. 1635 o artigo. 1635. Olha só. Entre ela e a mãe e o pai há uma família, sim ou não? Sim. Ah, é monoparental ou não? Nem fudendo. Por que não? Porque entre ela e o pai não existe mais poder familiar. Eu sou da época, galera. Vocês devem ter ouvido isso também, porque muita gente aqui tem uma idade próxima da minha. Quem é que já ouviu isso aqui, ó? O pai de vocês dizendo, ó, enquanto tu comer o meu feijão, recebe minhas ordens. Já ouviram isso, não já? Isso é um poder moral, mas não é um poder familiar. Isso é uma hierarquia natural do seio familiar, mas não é derivada de lei. O teu pai pode mandar em você tendo 25 anos, porque você mora com ele e ele dita as regras da casa que é, por ele, aspas, dominada. Não significa dizer que entre você e ele há monoparentalidade, porque na medida em que você alcançou a maioridade, extinguiu-se o poder familiar. Se o poder familiar foi extinto, também foi extinta a família monoparental. Foi claro? Então, fechou. Próximo passo. O professor velho é foda. Ó, a família derivada da união estável, costumo eu dizer... Professor, Oi? aqui eu estou olhando aqui que pela adoção do monoparental, Como eu mencionou, doutor? Ricardo falou assim, Maia, eu estou vendo que a adoção também extingue o poder familiar. Que legal, Ricardo. Boa pergunta. Eu não ignoro esse tipo de colocação, porque você está tendo um insight de alguma coisa que vai cair na prova e a gente vai junto aqui fazer com que todo mundo pontue. O raciocínio é assim. Alguém aqui foi adotado ou não? Hoje é polêmica. Vou chegar em casa, pai, deixa eu ver, o senhor é diferente. Ó, já vai gerar merda em casa, confusão. É assim, ó, doutor, Ricardo, funciona assim, ó. Para que alguém possa ser adotado, eu vou ser mais amplo. Esquece a união estável, daqui a pouco eu falo sobre ela. Ela se ergue sobre dois pilares.
Quais são os pilares? Quais são os pilares da união estável? Um homem e uma mina. Como chama isso? O casal típico. Diversidade de sexos. É indispensável. Presta atenção nisso. É indispensável na união estável a diversidade de sexos. Ô pai, mas eu já ouvi dizer que dá para uma família ser formada por 2 caras ou 2 minas. Dá! Mas essa família não é a união estável. Ela é chamada de união homoafetiva. E o requisito que se avizinha da união estável, mas que aparece só na união homoafetiva, é o requisito chamado homogeneidade de sexos. Ou seja, pessoas de igual sexo. Tudo certo? Eu não vou nem entrar nas questões polêmicas, porque as polêmicas que não estão previstas na lei não caem na prova da ordem. Mas o que importa é isso aqui. O que mais que precisa? E aí eu venho um requisito fundamental. Quer ver? Ô Cris, qual é o seu estado civil? Solteira. Solteira. E o dele? Também. Qual é o seu estado civil? Solteira. E o dele? Quer dizer, o dela? Qual é o estado civil? Solteiro também? Solteiro. Alguém aqui namora e já é divorciado, é viúva, alguma coisa assim? Ele tinha uma união estável em cartório. Ele tinha uma união estável reconhecida em cartório. E você apareceu na vida dele e fodeu a filha da família dele. Não. Você tinha acabado. Quando eu conheci. Não seja falsa. Você foi o pivô. Imagina. Tem certeza? Bom, vamos lá. Doutores, qual é o estado civil de quem vive em união estável? Tá errado. Enrolar, tá errado. Tem um nome, qual é o nome? Trouxa, tá errado. Qual é o estado civil de quem não está? Companheiro, tá errado. Não, eu tô tentando lembrar. Eu sei. Qual é o estado civil? Sócio, tá errado. Onde moro? Tá errado. Onde moro? Qual é o estado civil, doutora Marina, de quem vive no estado? De quem vive no meu estado? Sim. Casado não, porque para ser casado você tem que ter casado. Como é que é? Convivente. Convivente, tá errado. Herdeiro necessário, tá errado. Ó, bota uma coisa na cabeça de vocês. O legislador é um semovente. O legislador nunca é semovente, não? É um bicho que se move por tração muscular. Vejam só que interessante. Por que eu estou falando isso? Porque o legislador não sabe legislar. A única tarefa que ele tem, que é de criar lei, ele não sabe fazer. Por que não sabe fazer? Porque na maioria dos casos os legisladores não são juristas e ele capeca, capengas, tropeça e faz bosta. Que é o que o legislador faz no direito civil, pelo menos em uma boa maioria dos casos. Vejam que interessante. Quando a união estável foi reconhecida pelo Estado como entidade familiar, que aconteceu a primeira vez lá em 1994, que foi a primeira norma de natureza infraconstitucional que tratou da união estável, 94, dizia o seguinte: é reconhecida como entidade familiar a relação entre o homem e a mulher, sobre os quais não militem impedimento matrimonial. Ou seja, para você ver a união estável tem que ser possível o casamento. Não estou dizendo que você tem que querer casar. Não estou dizendo que você tem que aspirar ao casamento e desejar fazê-lo, como disse a Cris que um dia vai fazer. Mas o fato de você viver com alguém, para que aquela convivência seja chamada de união estável, tem que ser possível, ainda que não se queira, o casamento. Então o segundo elemento que aparece aqui, como elemento basilar da união estável e da união afetiva também, é esse aqui, ó. Inexistência de impedimentos matrimoniais. Inexistência de impedimento matrimonial quer dizer o quê? As pessoas que vivem em união estável, ou melhor, para que a relação entre duas pessoas, não importa se de mesmo sexo ou de sexo oposto, possa ser intitulada como união estável, é indispensável que elas possam se casar.
Porque se houver impedimento matrimonial, aquela relação união estável não será, aquela relação união afetiva não será. Ou seja, as pessoas têm que ser livres para o casamento. E aí nós temos que fazer uma releitura levando em consideração a pergunta que eu acabei de fazer. Qual é o estado civil de quem vive união estável? E aí é que vem a explicação da estupidez do legislador, que não conferiu um estado civil próprio para quem vive união estável. Não existe, presta atenção no que eu estou afirmando, não existe estado civil para quem vive união estável e união afetiva. O estado civil de quem vive em união estável ou união afetiva é o que, doutor? Incerto. Qual é o seu estado civil? Eu sou incerto. Você vai preencher um formulário estado civil incerto. Solteiro? Alguém que é viúvo? A sua mãe é viúva. A sua mãe. Ela casou de novo? Não? Ficou esse tempo todo sozinha? E aí, tudo bem? Ela quer casar? Não. Ela pode? Quantos anos ela tem? Tá nova, 59 anos. Pode casar ou não pode? Ela vai para a terceira idade, arruma um molecão, 22 anos. Oi? Problema. É um problema? Aconteceu com a senhora? A mãe dela tem 59 anos, pode casar ou não? Qual é o estado civil dela? Viúva. Ela pode vir ao união estável com algum cara ou não? Sim. Com outra mulher ou não? Sim. Pode. E que nome vai se dar a essa relação? União estável ou união afetiva, certo ou não? Sim. E qual é o estado civil da mãe dela? Viúva. Viúva. E da mulher que com ela conviver? Depende Não do sei. acordo. Depende do que era antes. O estado civil de quem vive em união estável ou em união afetiva é o mesmo estado civil que a pessoa tinha antes de formar essa família. Vírgula. Não necessariamente solteiro. A pessoa pode ser casada e viver em união estável. Ela pode ser divorciada e viver em união estável. Pode ser solteira e viver em união estável. Pode ser viúva e viver em união estável. E assim por diante. Ou separada, inclusive. São 5 estados civis: solteiro, separado, divorciado, viúvo e casado. Os 5 estados civis que a legislação contempla. E nenhum deles passa pela união estável. Entenderam a merda, não? Isso cai no exame de ordem. Presta atenção nessa bosta, para não vacilar. Tudo certo ou não? Legal. Quais são os elementos, então, em que se apoiam ou em que se apoia a união estável? A relação tem que ser? Tem que ser? Pública. O que significa ser pública? Não oculta. Quem é que já pegou o elevador com um casal? Dentro do elevador? Já pegaram? De mão dada? Se atracando? Atracando não, foi bem que eu queria. Já pegaram de mão dada? Sabe quando você olha para aquele casal e fala assim, pô, será que eles são casados? Essa sensação de dúvida já traz a ideia da publicidade à tona. A relação é pública, ou seja, eles não fazem questão de esconder. Perfeito? O que mais precisa? A relação tem que ser contínua. O que significa ser contínua? Significa não se sujeitar a frequentes paralisações, pausas, frescura de hoje, dessa jovem adolescência aí. Ah, a gente deu um tempo. Se tiver tempos na relação, fodeu, não é mais família, é uma relação esporádica e, portanto, o Estado não abraça. A relação tem que ser pública, tem que ser contínua, tem que ser duradoura. E aí nós chegamos no ponto da crise. Quanto tempo é necessário para uma relação deixar de ser uma relação e virar família? Um dia. Um dia! Balada, comeu, é família. É isso ou não? Como é que era, doutora? 3 o quê? 3 dias. 3 dias, mano. Comeu 3 vezes? Como é que era, doutora? Ah, a partir de 3 meses. Tem que comer 90 dias. É o prato de experiência. Já pegou o seu trabalho para foder a nossa vida. É 90 dias do seu trabalho? Prato de experiência? Vocês esperam que eu não entendo nada de justiça do trabalho. Como é que é, doutor? 3 meses? Alguém chuta um outro tempo ou não? A partir de 3 meses já consegue. 1 ano, a Josi falou. Tá certo ou não? Eu vou lhes contar um fato. Para um pouco, porque eu vou contar coisa do escritório. A relação de
Parentesco. Quem aqui tem irmão? Teu irmão é teu parente? É ou não é? É. Seu marido tem irmãos? Tem. Seu marido tem irmãos. E o que eles são seus? Cunhados. Cunhados são parentes ou não? Sim ou não? Aí vem aquela piadinha barata, né? Ah, se fosse bom, né? Essa é antiga, né? Velha, chata essa piada, clichê. Tem umas mais legais. Não ver isso hoje. Me diga uma coisa. Fez cocô? Eu senti. É foda ter banheiro na sala, né? Se vocês cagam, a gente só ninguém vai levantar. Quem aqui tem sogra? Tem sogra, doutora? Ela é sua parente ou não? Não! Olha o que ela disse pensando. Pensando não, né? Agindo com o coração. Porque você não quer que ele dê uma resposta diferente. É assim? Mas é ou não é? Quem aqui tem primo? Tem primo ou não? Já tem primo, Jô? Tem? Rolou? Não, Jô? A minha irmã ficou 5 anos noiva do meu primo de primeiro grau. A irmã dela ficou noiva. Olha o que ela disse, eu vou repetir o que ela falou entre aspas, tá? A irmã dela viveu 5 anos em noivado com o que ela chamou de primo de primeiro grau. Alguém tem alguma ressalva para fazer sobre o que ela falou? Não. Evidentemente sem sacanagem, porque a sacanagem aqui é minha. Primo é quarto grau. Primo é o quê? Quarto grau. Primo é quarto grau? É, mas primeiro é o pai, segundo é o outro, terceiro é o tio. Primo é quarto grau. Você lembra daquela frase que eu expliquei para vocês na primeira aula? Qual é a frase? Não. Por mais... Como que é a frase? Por mais merda que fale merda com convicção. Não hesita. Se você acredita nisso, afirma. Se tiver errado, eu corrijo. Se tiver certo, eu parabenizo. Daqui a pouco eu vou dizer se ele está certo ou se ele está errado. Como é que o Código Civil trata dessa relação parental e como é que isso cai na prova, doutor? Olha que bosta. A linha de parentesco pode ser de 3 tipos. Ela começa como linha reta. Quem são as pessoas que estão na nossa linha reta? Vejam só que interessante. Existe a necessidade de você estabelecer sempre a pessoa a partir da qual você vai literalmente iniciar essa contagem e progredir com a contagem. Porque onde é que eu quero chegar? Uma pessoa que é seu sobrinho é ao mesmo tempo o seu sobrinho, filho do teu irmão, neto do teu pai. Então não interessa para a lei o que esta criança é para a mãe dela. Não interessa para a lei o que essa criança é para o seu pai. O que interessa é o que ela é para você. Entenderam isso ou não? É assim que ela prova. Então sempre se posicionem aqui, nesse ponto, para aí sim você conseguir avançar. Quem é que está acima de nós? Os nossos pais. Quem está acima? Quem falou ascendente? Quem falou ascendente? Perfeito. Os ascendentes. É a classe onde se encontram cada uma das pessoas que eu vou colocar aqui. Então os pais. Acima dos pais? Avós. Acima dos avós? Bisavós. Acima dos bisavós? Como? Fala de novo. Tataravós. E acima deles? Atracavós. Que bosta. Acima do bisavô está quem? Tetravô? Dá uma A múmia, né? Bi. Tataravô. Aí depois vem quem? Tataravô. Depois vem tataravô. Depois tataravô. Quanto mais degraus, mais tá, né? Você imagina subir na escada cheio de tá. O Código Civil tem alguma influência mexicana? Chapolin era jurista. Então esqueçam essa bosta. Isso é uma bosta. Não existe tataravô. Ai, meu tataravô
enfiando no teu rabo, que esse velho não existe. Ah, mas o tataravô. Toda vez que eu falar merda, você joga pra câmera. Ai, tá filmando, foda-se. Bisavô. Depois do bisavô vem quem? Trisavô. Só tirei daqui pra não cair. Os trisavós. Porque se eu cair, abre a minha sucessão e vocês vão querer fazer o meu inventário. Trisavós. E depois deles, doutor? Depois do tri vem o quê? Quadrisavós. É o quadrisode. Trisavós, tetravós, penta, e assim por diante, sucessiva e infinitamente. Aplica-se aqui uma expressão muito utilizada por um grande filósofo brasileiro, que diz assim, ó: não para, não para, não para. Não tem um filósofo que fala isso aqui? Quem é que está abaixo de nós? Os filhos. Abaixo dos filhos? Netos. Abaixo dos netos? Bisnetos. Abaixo dos bisnetos? Ah, não é tataraneto, já aprenderam. Trinetos, tetranetos, pentanetos. É sério. Hexa, septua, octa e assim vai infinitamente. Vocês não aprenderam isso na faculdade? Não. Por que o professor para no bisavô? Porque ele não conheceu as pessoas acima, né? O fato de você não ter conhecido essas pessoas não quer dizer porra nenhuma. Porque senão haveria o porquê de existir direito sucessório. A morte não rompe o elo parental. Entende isso ou não? Simples assim. Quem é que está do nosso lado direito? Ai, mas não brinca com essas coisas, tem um medo de espírito. Quem é que está do nosso lado direito? Nossos irmãos. Quem não tem irmão? Você não tem? Nem você nem seu marido tem irmão, vocês têm que fazer bastante filho, né? Para aumentar a família. Vocês não querem ter filho? Não. Também não quer ter filho? Ah não, no momento. Tem que passar no AB primeiro, pegar a carteira. Tá tudo bem? Tipo, vai inventar uma merda, cara, porra nenhuma, quero ninguém conviver com ninguém, não se mete na minha vida, professor. Quem é que está ao lado dos pais? Ao lado dos avós? Balão de oxigênio. Os tios. Avós. Quem é que está abaixo do tio? Não, os primos não. As primas. Quem é que já comeu a prima? Quem aqui é prima e já deu pro primo? Ninguém quer falar, né? Vocês ficam tudo contido quando tem a câmera na sala. Quem está abaixo do irmão? Filho do irmão é o quê? E abaixo do sobrinho? Sobrinho? Neto. Quem é que está do outro lado? Ah, o outro irmão. Quem é que está do outro lado? Não faz a menor ideia. Quem é que está do outro lado, galera? Quem? Cônjuge ou companheiro? Um grande molusco. Cônjuge ou companheiro? Pergunta simples, básica e obviamente que demanda uma resposta triste. Quem é que está acima do cônjuge? Aquela velha que tinha que ter 2 dentes. Vou dar canal. Mudou, né? E outro pra mim. Lata. Essa velha é parente ou não? É. É ou não é? Da morte. Como ela chama? Sogra.
Não! Dona